Valendo! Estamos ao vivo, não. Estamos numa gravação do podcast Coração Forte. Mais um episódio do Coração Forte. Hoje trazendo uma atleta de fisiculturismo, Carol Alves, para a gente falar sobre o esporte, o fisiculturismo, principalmente voltado para as mulheres. Vamos falar também sobre as várias categorias que existem para as mulheres nessa modalidade. Vamos falar sobre o uso de hormônios, o risco cardiovascular. Afinal de contas, eu sou cardiologista, né? A gente vai comentar sobre isso também. E vamos falar sobre rotina de atletas de alta performance, como são os atletas do fisiculturismo. Eu costumo dizer que sempre, quando eu olho para um atleta de fisiculturismo, eu vejo ali muito empenho, muita dedicação, não somente muito suor, não somente muita dedicação nas horas ou na hora que ele está dentro da academia, mas eu olho também e percebo que existe muita inspiração e motivação nas 23 horas que ele está fora dela, porque é uma disciplina rigorosíssima. Não é isso, Carol? A disciplina tem que ser rigorosa, mas a perseverança ela é diária. Então, Exatamente. assim, eu além da disciplina, eu julgo que a perseverança é uma das maiores características do fisiculturismo, né? Ele nos torna resiliente e, acima de tudo, todos os dias você se desafia a dar seu melhor. Olha só, estamos ao vivo também aqui no Instagram. E aqui, galera, deixa eu falar para vocês, eu vou apresentar para vocês aqui. Quem não conhece, que eu acho difícil, quem não conhece aqui é a Carol Alves, porque a Carol ela já tem 7 anos no esporte, no fisiculturismo, 4 anos como profissional do fisiculturismo e atuando e agindo em vários campeonatos. E para que ela vá a esses campeonatos, ela sempre se dedica muito. Eu sou, vamos dizer assim, uma testemunha dessa dedicação da Carol e do quanto ela se encontrou. Conheço a Carol muito antes dela ser, inclusive, atleta de fisiculturismo. Ela sempre foi dedicada ao esporte. Mas a gente vai tratar a respeito disso também. E vamos falar sobre outros assuntos aqui, tá bom, pessoal? Carol Alves Pro é o Insta da Carol. Carol, vamos começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo aqui, falando sobre justamente como você se voltou para esse esporte. Quando foi que isso começou e te despertou para que você pudesse mudar a sua mentalidade, vamos dizer que era somente de uma esportista ou de uma praticante dessa atividade para se dedicar ao esporte mais profundamente. Como foi que isso despertou em você? Nossa, eu achei maravilhoso você falar que era uma atividade recreativa. Só que a atividade recreativa ela era muito prazerosa. E eu sempre fazia cursos, né, que eu sou formada em educação física. E os cursos, eles sempre têm campeonatos paralelos, enfim. Atualmente que deu uma desvinculada. Mas os grandes eventos como o Arnold Classic, até hoje tem cursos para os educadores físicos, nutricionistas. E também tem campeonato paralelo. Então, eu fui para um curso desses e as pessoas me elogiaram muito fisicamente. E então, Carol, por que que você não compete também? Já que você tá sempre uma atividade recreativa, mas pode se tornar sério. E aí eu levei a sério Perceberam realmente, que você tinha uma genética. diferenciada, e eu fiquei muito feliz. Então, isso foi mais ou menos em abril de 2016. Quando foi em junho de 2016, eu fiz a minha primeira competição nacional e fiquei entre as 6 primeiras. E aí foi uma alegria muito grande, porque eu falei, poxa, uma Primeiro atividade campeonato. recreativa, primeiro campeonato já fiquei entre as 6, vou continuar. E a partir daí foi cada ano evoluindo, persistindo, até me tornar hoje essa atleta profissional que eu sou e cada vez evoluindo em todas as competições. Eu não tenho uma competição que eu não tenha ficado entre as primeiras ou tenha ganhado, né? Enfim. Então, para mim é uma motivação. E, Todos os limites que eu quebrei. e quando foi isso? Quando foi que você despertou? Quando foi que lhe convidaram para entrar mais seriamente no esporte? Pois é, foi em 2016. 2016. E aí, 2016 eu competi a primeira vez. 2018 me tornei atleta profissional. Então E tá bem aí, recente, né? então Vamos foi dizer muito assim. rápido, porque eu digo assim, não foi rápido, mas foi porque eu me dediquei 100%. Então, uma dica para você que quer almejar qualquer projeto na sua vida, qualquer dedicação que você faz 100%, você vai ter êxito.
E mesmo que pareça impossível, nada é impossível para aquele que se dedica. E essas frases todas se concretizaram na minha vida e pode se concretizar na vida de qualquer pessoa também. Carol, o fisiculturismo, ele envolve, e eu sempre costumo dizer isso, o fisiculturismo ele envolve muita dedicação, muita resiliência, muita abnegação, muita renúncia. O que você renunciou para seguir no fisiculturismo? Para seguir, eu renunciei à vida pessoal. Eu atualmente me dedico só ao treino, à dieta, à preparação em si, até porque desde que eu comecei eu competi uma competição atrás da outra, eu nunca parei. Então, vida sentimental, vida profissional, eu deixei de trabalhar e ganhar financeiramente algo que eu poderia ir além, porque eu não consegui conciliar a minha carreira de atleta com a minha A carreira de rotina? personal, com a minha rotina. Então, abrir mão também de momentos familiares, de viver outras experiências que a minha idade estava permitindo, mas eu não me arrependo, até porque é muito gratificante ser uma atleta para mim e viver meu sonho plenamente. E é interessante o seguinte, né, pessoal? Porque muita gente, há quem critique, existe muito preconceito contra atletas de fisiculturismo. E eu sei porque muitas vezes as pessoas olham para um atleta de fisiculturismo e olham somente para. E sempre colocam o rótulo de esse daí toma anabolizante, toma bomba, e não olham para trás do que existe atrás não percebem a dedicação que esse atleta tem, o que esse cara faz, quais são as renúncias que ele tem ao longo da sua rotina, as noites de sono, as renúncias que ele fez na ordem, por exemplo, de alimentação, de baladas noturnas, de bebidas alcoólicas, e etc, Sim. etc, etc. E além disso, não percebem que um atleta de fisiculturismo, um atleta de alta performance, um fisiculturista de alta performance, ele tem uma vida absolutamente regrada, né? Então, quando a gente olha para essas pessoas, não estou aqui endeusando e também não estou querendo colocar aqui algo como um estímulo para. A gente sabe que existe a questão do uso de ergogênicos, de hormônios, e eu não quero endeusar ou incentivar isso, mas eu não quero também demonizar essas pessoas que fazem uso disso, porque a gente não pode tratar essas pessoas como pessoas normais. Elas estão acima do que é normal. Elas estão num nível acima que talvez nem eu, nem você que está nos assistindo consiga fazer ou ter uma rotina que essas pessoas têm. Então é muito difícil seguir uma rotina que é extremamente disciplinada no contexto de alimentação. Eu acho absolutamente descomunal. Por isso que eu digo que o atleta de fisiculturismo não é uma pessoa comum. Então, o atleta de fisiculturismo não faz coisas que pessoas comuns fazem. Né? Então, tem coisas que eles fazem e assim, há sim uma exposição e a gente não pode passar ao largo disso, a gente precisa colocar aqui e trazer as informações sobre a questão do risco cardiovascular, sobre o uso suprafisiológico de hormônios. Mas a gente precisa também levar em consideração que essas pessoas têm um cuidado com a saúde e buscam cuidados com a sua saúde em diversos profissionais. Esses atletas, geralmente, eles são acompanhados por não somente fisioterapeutas, ou médicos, ou endocrinologistas, mas cardiologistas, como você esteve lá nessa semana lá no consultório e a gente fez a tua avaliação cardiológica, estamos aguardando os exames para que a gente possa avaliar como é que está a saúde do teu coração. E é interessante dizer isso, né, Carol? Porque a gente percebe muito preconceito. Você sente esse preconceito? Diversas áreas, diversas vezes, pessoas me abordam e falam: por que que você fez isso com seu corpo? Você tá parecendo um homem, chega de crescer. Então, essas frases clichê eu ouço quase que diariamente. Porém, eu relevo as pessoas em si não têm conhecimento do esporte. Então, eu penso
tranquilamente. Essa pessoa que está me direcionando esse tipo de comentário, ela não tem noção da abdicação, do que é ser um atleta, do que é a minha categoria. Então, a partir do momento que eu conscientizo a pessoa, ou então até relevo o comentário que seja pejorativo, para mim fica indiferente. Até porque, diante de comentários, vão sempre ser negativos ou positivos, você não vai deixar de fazer algo que você se propôs. Então, eu não vou abandonar meus sonhos, os meus objetivos por causa de um comentário de alguém que não é especialista na área, de alguém que não faz parte da minha vida pessoal. É apenas uma pessoa que tira uma conclusão do que ela acha, da concepção dela, da experiência dela. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou aí das categorias, né? Sim. Para o público feminino, quais são as categorias que existem? Explica para a gente quais são as diferenças que existem entre essas categorias para as mulheres que querem iniciar, vamos dizer assim, na carreira do fisiculturismo. Bom, aqui no Brasil, a categoria mais popular é o wellness. Wellness seria como? Um biotipo que a pessoa tem uma muscularidade superior no glúteo e o tronco mais estreito. É bem similar à Será que a categoria gente tem, biquíni. Misael, como buscar aí na internet a A, categoria a Wellness? referência no Brasil atualmente é Franciele Matos, que ela é a campeã do Olímpia, né, dessa parte da wellness, dessa categoria. É uma atleta que o glúteo é um pouco mais avantajado e o tronco tem uma muscularidade, um condicionamento, mas nada de muito corte marcado de músculos. Uhum. A categoria que é a primeira, que muitas meninas iniciam, é a biquíni. A biquíni é uma menina mais magra, com o glúteo redondo, também no mesmo formato da wellness, só que um pouco menor, com um pouco menos de músculo. A wellness já seria uma categoria que a moça tem um pouco mais de músculo no glúteo e nas pernas. Logo em seguida vem a figure. Figure seria uma pessoa, uma mulher que tem o tronco um pouco mais largo e as pernas um pouco mais estreitas. E a muscularidade também já mais densa, mais marcada. Uhum. A minha categoria, que é o Woman's Physique, é músculo no superior e inferior. Tanto na parte de cima quanto de baixo das pernas, você tem que estar com muita marcação muscular, o corte evidente, Densidade. fibras e densidade. Então, é uma categoria no qual a pessoa tem que ter um pouco mais de condicionamento, ser mais treinada, até para que ela se destaque com a próxima categoria, que é a bodybuilding. Bodybuilding seria uma mulher que já tem músculo, volume arredondado, tanto superior quanto inferior. Apresenta fibras musculares, mas já é um volume bem maior. Tem que ser uma pessoa com muscularidade quase como se fosse masculina Então mesmo. são 4 ou 5 Cinco categorias? São categorias 5 categorias. e todas as categorias têm seu público, né? Mas aqui Uhum. no Brasil, o que as meninas mais buscam, assim como referência, é a biquíni e a wellness. Que são as iniciais, né? Na Não... verdade, não é que sejam as iniciais, é que são o biotipo da brasileira, né? Sim, O quadril um pouco mais avantajado e a estrutura do tronco mais estreita. entendi. Realmente, essas categorias que eu falei que é a que eu faço parte, que é a figure, a woman's physique como eu e a bodybuilding, na Europa e até nos Estados Unidos é bem comum, porque a estrutura das mulheres geneticamente é um pouco maior no tronco. Então, essa muscularidade apresentada pela própria genética, as outras categorias se tornam mais populares.